Além da visualização 3D, também é possível traçar as conexões em planta em um dos níveis previstos. As etapas para modelar o tubo são as mesmas da exibição 3D, com poucas variações devido ao ambiente bidimensional. Em planta, não será possível atribuir um nível ao tubo, pois ele pertencerá por padrão ao nível em que está trabalhando. Uma vez modelado, porém, poderá atribuí-lo a um outro nível. Por estar trabalhando em um nível, será possível modelar o tubo apenas em planos horizontais. Portanto, sendo o plano já fixo, não aparecerá o cubo direcional para escolher outros planos, mas apenas o transferidor. Não é possível ativar a vista do plano em corte, e sim apenas a vista do nível. Após o primeiro clique, aparece o transferidor. Como no 3D, ele pode ser usado para definir direção e sentido de um tubo por meio dos snaps angulares. Os snaps angulares principais são representados pelos eixos X e Y, que identificam as direções dos eixos do sistema de referência global. Eles correspondem aos ângulos 90 graus e menos 90 graus, ao longo do eixo X e de 0 grau e 180 graus ao longo do eixo Y, que definem o seu sentido. Movendo o mouse em direção do externo da circunferência, se ativam primeiro os snaps por ângulos múltiplos de 45 graus, os múltiplos de 15 graus e, enfim, os múltiplos de 5 graus, da mesma forma que vimos para o 3D. Após ter escolhido o ângulo, bastará um clique do mouse para fixar o tubo ao longo da direção dos sentidos escolhidos. Será ativada uma régua para definir o comprimento do tubo. Caso o ângulo definido não satisfaça direção e sentidos desejados, poderá sempre voltar ao passo anterior clicando no quadrado que se encontra no ponto inicial da régua. Desta forma, poderá escolher outra direção e sentido. Movendo o mouse para fora do transferidor, poderá definir um ângulo com precisão até o centésimo de grau. Alternativamente, poderá digitar o valor do ângulo do teclado ou também clicando em outro ponto do plano. Após ter escolhido direção e sentido, poderá definir o comprimento utilizando a régua igual ao que vimos no 3D. Aproximando-se do tubo na régua, aparecem alguns snaps para definir o comprimento com múltiplos de 5 cm. Já afastando-se do tubo, os snaps aparecem segundo múltiplos de 10 cm, 50 cm e 1 metro em grande escala. Movendo o mouse para fora da régua, poderá definir o comprimento clicando no valor que se lê na borda, com precisão variável dependendo dos decimais que foram configurados na unidade de medida do programa. Alternativamente, poderá digitar o valor com o teclado ou também clicando em um ponto do plano. Seguindo essas etapas, é possível modelar a conexão na planta e configurar sua instalação e suas características. Ao selecionar o tubo inserido, visualizará também as etiquetas A e B, que indicam a posição dos centros de gravidade dos conectores, cujo gênero é definido na seção Características da caixa de ferramentas. Ao traçar um tubo, pode selecioná-lo para editar graficamente sua geometria e posição. Ao selecionar um tubo no 3D, ele fica vermelho e o seu eixo é representado por uma linha cinza tracejada. No centro, é mostrado o comprimento do tubo e uma âncora com uma tríade de eixos, cuja posição real é identificada por um círculo laranja. Por padrão, o círculo laranja se encontra no centro de gravidade do tubo. Nos centros de gravidade dos conectores A e B, é mostrada uma seta cinza na direção do eixo do tubo, uma seta verde na direção ortogonal ao eixo do tubo e um círculo rosa no centro. Usando as alças, pode editar graficamente o modelo em 3D. A âncora permite mover o tubo rigidamente no espaço 3D, clicando no círculo laranja, que identifica o nó onde a âncora está posicionada. O tubo se engancha no cursor do mouse e pode ser movido em 3D. Ao mesmo tempo, aparece um ícone de régua e uma seta azul, cujo ponto de origem corresponde com a posição do círculo laranja. A outra extremidade da seta acompanha o deslocamento do tubo, cuja distância da posição inicial é atualizada dinamicamente.
Clicando no ícone da régua ou pressionando a tecla A, será ativado o recurso de medição. Com o segundo clique, em um ponto qualquer, será mostrado um segmento rígido conectando o ponto de engate da âncora no tubo e o ponto que foi selecionado, e será mostrada a distância entre eles. Lembrando que o tubo ficará enganchado no cursor do mouse para ser reposicionado, e o ponto recém-escolhido servirá de referência. Poderá repetir essa operação várias vezes para identificar, por exemplo, a distância em relação a vários pontos de referência, até que o tubo esteja definitivamente fixado na posição desejada. Se quiser alterar a posição da âncora, que por padrão está no centro de gravidade do tubo, pode selecionar o tubo e pressionar as teclas F5 ou F6 do teclado, ou até clicar diretamente no ícone de âncora, que será movido para o próximo nó. Clicando no ícone da tríade de eixos, ao lado da âncora, será ativada a alça para rotações e deslocamentos rígidos do tubo. Por padrão, a alça se encontra no círculo laranja, correspondente ao ponto de posicionamento da âncora, e é colocada no plano perpendicular ao eixo do tubo. Ao selecionar o círculo laranja ou o anel azul que rodeia, o tubo ainda será enganchado no mouse para se mover em relação ao seu ponto inicial. Em particular, selecionando o anel azul, ele ficará visível durante o movimento, indicando o plano perpendicular ao eixo do tubo onde pode-se realizar o deslocamento. Observando a alça, encontraremos os seguintes símbolos: uma seta laranja para deslocamento rígido de acordo com direção e sentido identificados, um círculo laranja para permitir a rotação do tubo em torno do seu eixo, segundo o ângulo configurado movendo o mouse ou digitando o valor do teclado, um arco verde que permite girar a orientação dos eixos no plano. O arco pode ser redefinido, por sua vez, clicando em uma das faces do cubo cinza, que aparece em associação com a alça. Isso identifica o plano paralelo à face do cubo escolhida e perpendicular ao eixo do tubo. Consequentemente, todos os elementos da alça serão reposicionados no novo plano escolhido. Apenas as conexões do tipo canaletas e eletrocalhas, no caso de instalações elétricas e dutos ar, com perfil retangular no caso de instalações mecânicas, é possível definir um valor de rotação em torno do seu próprio eixo, inserindo o valor do ângulo no campo Rotação, da seção Geometria, na caixa de ferramentas de propriedades. A seta cinza nos conectores permite editar o comprimento do tubo. Clicando com o mouse na seta, o ponteiro, uma seta horizontal dupla, será posicionado no centro de gravidade do conector correspondente, enquanto o conector oposto já não sofrerá mudanças. O tubo mudará de comprimento seguindo o deslocamento do mouse. Aparecerá também a régua para definir um novo comprimento, que alternativamente poderá ser digitado do teclado. Além de usar a seta cinza, o comprimento poderá ser alterado também clicando no valor que aparece no centro do tubo e digitando um novo. Neste caso, deverá informar não apenas o comprimento, como também o nó, que deverá ficar fixo. Esta configuração é definida no primeiro campo da seção Geometria, da caixa de ferramentas das propriedades, chamado de ponto fixo. Alternativamente, poderá modificar o comprimento, editando o valor do campo Comprimento da caixa de ferramentas de propriedades. Também neste caso, deverá editar a segunda variável, ou seja, ponto fixo. A seta verde, por outro lado, permite que editar a cota do conector selecionado, deixando inalterado o conector oposto. Clicando na seta verde, o ponteiro do mouse se torna uma seta vertical dupla e se posiciona no centro de gravidade do conector correspondente. O deslocamento do conector é restringido ao longo de sua vertical, e é possível remodelar o tubo definindo um novo da cota referida ao zero do edifício. Pode configurar a cota graficamente ou digitá-la no teclado. Isso resultará em uma atualização automática do comprimento do tubo. O círculo rosa permite remodelar o tubo, deixando inalterada a extremidade oposta. Clicando neste círculo, será reativado o cubo direcional e será restaurada a configuração de partida do tubo, que
que está sendo inserido. Neste ponto, será possível traçar o duto em uma direção ou um plano diferente. Após ter modelado o tubo, o campo Geometria da caixa de ferramentas Propriedades mostra várias informações referentes ao modelo. Além de ponto fixo e comprimento, também existem outros campos com valores em cinza, ou seja, configurados por padrão e não editáveis. Esses campos variam dependendo do tipo de entidade que está sendo modelada. Eles são: a superfície externa, obtida a partir do comprimento e do perfil externo do tubo. A massa, obtida a partir do comprimento e da massa por metro linear definida na biblioteca do tubo. A inclinação, obtida a partir da inclinação do tubo em relação ao plano horizontal. O perfil, caracterizado pelo tipo de conector, circular ou retangular, pelo diâmetro externo, pelo diâmetro interno e pela espessura. Todas essas características pertencem ao perfil selecionado na biblioteca. Para entidades do grupo Instalações Mecânicas, a caixa de ferramentas Propriedades mostra também a seção Isolamento e Revestimento, onde pode atribuir um isolamento ou um revestimento ao tubo. Clicando no campo Isolamento, serão mostrados 3 botões. Clicando no terceiro, você abre as bibliotecas, onde escolher um material isolante entre aqueles presentes na biblioteca geral ou até inserir um material customizado na biblioteca de projeto ou de usuário. Já o campo Espessura de Isolamento permite definir a espessura. Após ter configurado o isolamento, poderá atribuir um revestimento. Isolamento e revestimento são propriedades que permanecem associadas ao tubo, independentemente do perfil e do tipo de tubo escolhido. Para removê-los, selecione o campo Isolamento e clique no primeiro botão, ícone da borracha. Além da geometria, a caixa de ferramentas à direita mostra todas as demais propriedades do tubo selecionado. É possível atribuí-lo a uma outra instalação ou modificar suas características. Na seção Sistema de Referência Altimétrico, o campo Nível mostra o nível em que o tubo pertence. O campo Delta mostra a cota de nó onde fica a âncora em relação ao nível. Movendo a âncora para um dos outros nós do tubo, poderá ler sua cota. Editando o campo Delta, o tubo será transladado rigidamente ao longo de sua vertical e o nó onde fica a âncora receberá o valor configurado na cota. Já o nível que pertence ao tubo é uma característica própria dele, portanto, cada nó no tubo pertence ao mesmo nível. Contudo, sempre é possível atribuir um nível diferente ao tubo, escolhendo-o entre os disponíveis no menu suspenso. O campo Delta será atualizado automaticamente com o valor da cota do novo nível de pertença. Lembrando que, enquanto no 3D o tubo permanece fixo em sua posição, já na vista bidimensional ele será visível apenas no nível atribuído a ele.